907 bilhões de dólares. Esse é o valor de mercado da Tesla Motors. 125 bilhões de dólares é o valor da SpaceX, sem contar as outras empresas como a Neuralink e a Starlink. Elon Musk se tornou um empresário de sucesso. Como ele consegue estudar e colocar em prática e ter sucesso em áreas e assuntos completamente diferentes? Sejam bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. Inscreva-se no canal porque postamos vídeos de conteúdo de alto valor como esse toda semana. E não deixe de dar o like no vídeo também. Muito obrigado pelo seu like e inscrição. Vamos lá! Elon Musk disse: um pequeno conselho. É importante ver o conhecimento como uma espécie de árvore semântica. Certifique-se de entender os princípios fundamentais, ou seja, o tronco e galhos grandes, antes de entrar nas folhas, detalhes, ou não há nada para se agarrarem. Antes de ir para a prática do que Elon Musk faz, ele comentou duas regras, ou melhor, dois conceitos para o antes de estudar. E a primeira delas é: 1. Certifique-se de que está construindo uma árvore do conhecimento. E o que isso quer dizer? Que nem tudo tem a mesma importância. Quando se trata de aprender, existe uma diferença entre o material que fica pendurado em um galho e o material que compõe a base do tronco da sua árvore. É a periferia versus o centro. Musk é mestre em entender o que está no cerne, ou centro, de cada dos setores onde ele empreende. Ele começa, garantido que tem o melhor domínio possível sobre o material do tronco da árvore, ou a base fundamental do assunto, antes de partir para as minúcias dos ramos das folhas ou os detalhes. Muitos de nós fazemos o oposto, aprendemos e armazenamos fatos periféricos, mas nunca entendemos plenamente como essa informação periférica se conecta de volta para o tronco. Isso deixa nossos cérebros superlotados, com conhecimento mal identificado, e no primeiro momento sem importância. É como se a árvore tivesse o tronco de palito, com uma sobrecarga de galhos abundantes ameaçando se quebrar enquanto tentamos enviar mais ideias ou pensamentos em nossos cérebros. Se quiser aprender algo mais rápido, você precisa começar com os materiais da base, o fundamento. Pode ser um pouco mais lento no início, mas sem um tronco robusto, você não terá base para suportar qualquer aprendizado e habilidades adicionais. 2. Você não consegue se lembrar o que você não consegue conectar. Foi assim que Musk conseguiu abranger setores inteiros e mudá-los, aparentemente da noite para o dia. Ele começou com raízes sólidas e troncos densos, e então, quando começou a aumentar seu conhecimento, ele começou a conectar galhos e folhas, com outros galhos e folhas de outras árvores. Musk nunca aprende uma informação por acaso. Tudo que ele ingere ele conecta de volta a alguma base mais profunda e sólida. A maioria dos alunos de hoje não são jardineiros mestres, mas colecionadores. Caminhamos pela vida recolhendo petiscos aqui e ali, até que nossos braços fiquem cheios de gravetos. Quando temos uma boa quantidade de gravetos, fazemos o que naturalmente se faz com uma pilha de gravetos espalhados. Nós os queimamos. Agora achamos que o tamanho da chama é do tamanho do nosso conhecimento, mas demoramos para perceber que Elon Musk construiu toda a sua estrutura de aprendizado, que o fogo se extingue, apaga. Elon planta árvores em solos férteis, que se transformam em centros densos e abundantes de aprendizado. Você pode fazer o mesmo. Construa primeiro o tronco, a base, e depois trabalhe para fazer as conexões. Pode demorar um pouco. Você pode realmente sentir que está aprendendo mais devagar do que antes. Isso é normal. O que você realmente está fazendo é construir a base para um conhecimento exponencial. Depois desse conceito, entramos no que de fato Elon Musk faz para estudar e aprender. Esse método de estudo foi criado pelo Richard Feynman. Ele foi um físico pioneiro em eletrodinâmica quântica e ganhador do Prêmio Nobel. O método dele é usado por milhares de pessoas, inclusive por Elon Musk. Richard Feynman era conhecido pela facilidade que tinha de ensinar seus alunos. E o primeiro passo desse método é: primeiro escolha um assunto ou conceito. O primeiro passo é escrever o nome do seu assunto no topo de uma página em branco. Depois, anote tudo o que você sabe sobre esse assunto. E sempre que aprender algo a mais, adicione nessa folha. Para estudar melhor e aprender melhor o assunto, escreva como se estivesse explicando para uma criança, escrevendo com termos simples. Utilize vocabulário simples. E também use conexões simples de entender. Palavras difíceis ou termos complicados podem mascarar seu nível de aprendizado, até mesmo para você. Escrevendo o que você aprendeu de forma simples, significa que você entendeu o bastante para simplificar as informações. Se parecer difícil, pode ser porque existem pontos ou falhas no seu entendimento. Volte e estude mais esses pontos. Isso enriquece o seu aprendizado. 2. Ensina o fim de ensinar para uma criança.
Você já ouviu falar da pirâmide da aprendizagem? O conceito de pirâmide de aprendizagem foi criado pelo psiquiatra estadunidense William Glasser, que basicamente diz que nós aprendemos 10% daquilo que apenas lemos, 20% se apenas escutarmos, 30% ao observarmos e 50% se observamos e escutamos simultaneamente. Na base da pirâmide, 70% quando discutimos o assunto com outras pessoas, 80% quando colocamos em prática. Por fim, aprendemos 95% de um conteúdo quando ensinamos aquele determinado conhecimento a outras pessoas. A ideia aqui é realmente ensinar, se você tem um público, ou para você mesmo em voz alta, é explicar o assunto de forma simples para uma fácil compreensão. Assim você reafirma o que aprendeu até então, e enxerga com facilidade o que ainda não tem clareza. 3. Identifique os buracos na própria compreensão. A partir da sua própria explicação para outras pessoas você vai perceber buracos na sua própria história. Revisite esses pontos e volte para a sua fonte de informações, até que consiga explicar o assunto completamente. 4. Revise. Organize e simplifique. Revise seu trabalho até agora, enquanto simplifica ainda mais a linguagem. Certifique-se que está usando suas próprias palavras e não as do livro ou do material de onde está tirando as informações. Você também pode ilustrar com exemplos, se necessário conecte conceitos, e faça analogias para fortalecer sua compreensão. O objetivo é organizar todo o conteúdo em uma história simples, que flua, que seja de fácil visualização e compreensão para quem está ouvindo e para você mesmo. Por fim, leia em voz alta, e se ainda parece confuso, pode ser uma indicação de que seu entendimento ainda não é total. Se for o caso, estude novamente e volte a preencher os buracos. Não esqueça de inscrever-se. Como eu disse, postamos vídeos de alto valor toda semana. E também deixe o like no vídeo. Muito obrigado pela inscrição e o seu like. Até o próximo vídeo.